Vamos lá, caras. Refração de ondas, tá? A refração é mais uma propriedade das ondas. Toda onda, ela refrata. Mas, professor, o que significa refratar? Tá? De uma forma bem simples, refratar significa passar de um meio para outro. Então, quando uma onda passa de um meio para outro, ela está sofrendo um processo de refração, tá? Mas, professor, o que acontece quando uma onda ela passa de um meio para o outro? Cara, pode acontecer várias coisas, tá? Uma das coisas que acontece muito, e a gente pode tomar aqui como exemplo a onda eletromagnética, que é a luz. Quando uma onda eletromagnética passa de um meio, que é o ar, para outro meio, que é a água, uma das coisas que acontece com ela, eu vou representar aqui a onda eletromagnética da luz dessa forma, é sofrer um desvio. Tá? Então ela sofre um desvio. Eu vou colocar uma linha aqui de referência. Essa linha aqui ela é chamada de linha normal, porque ela forma 90 graus com a superfície por onde a nossa onda está passando. Tá? Então ela sofre um desvio. Ó. Por isso que nós vemos objetos que estão dentro da água de forma deformada. Por exemplo, se você coloca um lápis dentro, você vê como se o lápis tivesse quebrado, tá? E etc. Então, ele sofre uma mudança de direção. Só que essa mudança de direção, ela não é refração, tá? A mudança de direção é uma consequência dessa refração. A refração, ela muda outras coisas nesse processo. Uma coisa que você tem que guardar, que permanece sempre constante na refração, na passagem de um meio para o outro, é a frequência. Então guarda isso. A frequência da onda, permanece constante. Permanece constante. Tá ok? Então nós temos aí a frequência permanecendo constante. A frequência da onda, ela não muda, tá? Em ondas eletromagnéticas, a frequência, caras, ela está associada à energia que a onda carrega. Quanto maior a frequência daquela onda, mais energia ela carrega. Mas também está associada à cor. Tá? Então o que acontece? A frequência de uma onda define a cor. Da forma que a frequência em uma onda sonora define a nota musical, nas ondas eletromagnéticas do tipo luz, nós temos aí que a frequência define cor. Tá? Então, para cada frequência diferente, para cada hertz diferente, a gente tem uma cor diferente. Tá? Então não vai mudar. Mas, professor, peraí. Se a frequência não muda, então vai acontecer alguma coisa entre o comprimento de onda e a velocidade, por exemplo. Porque olha só, se nós temos aí velocidade igual a lambda vezes a frequência, para a frequência não mudar, esses dois caras vão ter que mudar. E de fato mudam, tá? A gente vai ter uma alteração na velocidade da onda. E, consequentemente, para que a frequência não mude, tem que haver uma mudança também no comprimento de onda. Tá? Quando é que a gente vê isso, professor? A gente pode ver isso, por exemplo, nas ondas do mar. As ondas do mar, elas sofrem um processo de refração. Mas, professor, como é que as ondas do mar se formam? É bem simples. Tá? Você tem aqui uma superfície de água, e quando venta sobre ela, ela retira parte das moléculas de ar que estão aqui em cima, gerando uma zona de baixa pressão. Baixa pressão. Tá? Como a pressão aqui em cima é menor do que a pressão das moléculas de água aqui embaixo, essa parte da água ela levanta. Tá? E quando ela levanta, por gravidade, ela cai novamente e se propaga na forma de onda. Tá, ok? O que é que vai acontecer aqui? Essas ondas elas vão caminhar até a orla. Só que quando chegam na orla, aqui é a praia, tá aqui, ó, você de biquíni, e aqui é o mar. E as ondas vêm. Tá bom? Se você prestar um pouco de atenção, as ondas elas não são muito uniformes, tá? À medida que a gente se aproxima aí da orla, nós temos uma diminuição da velocidade. Então, a velocidade de uma onda, ela diminui. Vou botar aqui, ó, velocidade diminui.
Tá? Professor, por que ela vai sofrer um processo de refração? Porque à medida que a onda vai se aproximando da orla, ela vai ficando em um ambiente cada vez mais raso. Então, ela está sofrendo um processo de refração porque ela está passando de um meio mais fundo para um meio mais raso. Tá? Professor, peraí, se a frequência não muda e a velocidade diminui, o que é que deve acontecer com o comprimento de onda? Cara, é bem simples, tá? Olha só, velocidade, deixa eu colocar aqui em amarelo. Velocidade é igual a lambda vezes a frequência, tá? Como esse cara aqui não muda, então, se a velocidade cai, então o comprimento de onda tem que cair também, porque eles são diretamente proporcionais. Ou seja, as cristas das ondas, quando estão se aproximando da praia, são mais próximas do que as cristas quando elas estão mais distantes. Ó, aqui as cristas, e quanto mais distante da orla, mais distante é uma crista da outra, tá? Isso aqui ficou meio feio, mas é uma coisa mais ou menos assim, tá bom? Então, o que acontece? Essa aproximação entre as cristas faz com que se montem barreiras de água. E essas barreiras de água faz com que a gente veja aquela marola, tá? Depois de um certo tempo, isso daqui já não são mais ondas, tá? Mas são simplesmente massas de águas que estão sendo carregadas, tá bom? Justamente porque as cristas começam a se juntar e formar paredes de água. As ondas em um líquido, elas são diferentes, por exemplo, de uma onda em uma corda. Enquanto a onda de uma corda ela é unidimensional, as ondas em um líquido, de fato, por exemplo, no mar, elas são bidimensionais, tá? Elas são ondas circulares. Então, ó, elas ficam circulando aqui embaixo. Ou seja, uma pessoa aqui, ela não vai simplesmente subir e descer. Ela vai percorrer todo esse percurso aqui, tá? Mas ela vai voltar para o mesmo canto, como toda onda faz. Só que quando você está bem aqui, isso não acontece mais, porque eles deixam de ser ondas no estrito senso da palavra e passam a ser simplesmente paredes de água que estão sendo carregadas para frente. Tá bom? Agora, um outro exemplo de refração que pode acontecer é em cordas, tá? Nós sabemos que existem cordas mais grossas, tá? Aqui uma corda grossa e uma corda mais fina. Professor, mas assim, essa coisa de grossa e fina é muito relativo, tá? Por exemplo, se tem uma coisa grossa, eu consigo ter uma coisa mais grossa ainda. Então, como a gente vai diferenciar uma coisa grossa de uma coisa muito grossa, uma coisa fina de uma coisa muito fina? É bem simples, caras, a ideia. A gente vai utilizar esse termo aqui, que é o μ, se você não lembra, do coeficiente de atrito. Só que aqui em ondas, ele não é mais o coeficiente de atrito, tá? Ele vai ser a densidade linear da corda. Professor, e como é que a gente mede essa densidade linear? É bem simples, ó. A densidade linear da corda é a massa da corda dividido pelo comprimento da corda. Tudo bem? Pronto. Então quer dizer que uma corda com a massa muito grande e pouquíssimo comprida, ou seja, muito curta, ela tem uma densidade muito alta, tá? Já uma corda com uma massa pequena e muito longa, ela já possui uma densidade muito baixa, tudo bem? Ou seja, cordas grossas têm densidade alta, cordas finas têm densidade baixa, tá? Agora, imagine que a gente une essas duas cordas. A gente queima aqui uma ponta na outra e a gente une. E decide fazer um pulso de onda em um dos lados. O que acontece se o pulso de onda ele se origina na corda grossa? É bem simples, vamos tentar imaginar aqui, ó. Eu faço esse pulso de onda aqui, tá? E esse pulso de onda, ele caminha ao longo dessa corda. Quando ele chegar na junção, ele vai passar de um meio de uma densidade linear para um meio com outra densidade linear, tá? Quando ele vai passar de um meio para o outro, o que é que acontece? Primeiro, todo o processo de refração, ele é acompanhado de um processo de reflexão. Tá bom? Então, dificilmente você vai ter um processo, você vai ter a passagem de um meio onde ocorre simplesmente a refração. Geralmente também ocorre a reflexão. Professor, como é que eu sei disso? Porque é o seguinte, numa onda eletromagnética do tipo luz, quando a luz ela passa de um meio para o outro, geralmente acontece, em menor quantidade, claro, que essa onda seja refletida também. Então, além de luz entrando na água, você tem luz saindo da água, tá?
Ah, professor, como é que eu sei disso? Porque além de conseguir ver o fundo do rio ou do lago onde você esteja, ou da piscina, você também consegue se ver, você consegue ver parte do seu reflexo, tá? Então, quer dizer que ali ela está sofrendo tanto uma refração quanto uma reflexão, tudo bem? Então, vamos lá. Agora, imagine isso nessa corda aqui. Nós vemos essa onda numa corda de densidade linear muito alta e ela chega nessa junção. Quando ela chega nessa junção, ela vai passar. Tá? Ela vai passar, só que parte dela vai retornar. Agora, como ela retorna? Bem simples, Carol. Como essa corda aqui, essa fina de densidade linear baixa, ela é menos, como se fosse menos pesada do que essa corda mais grossa, ela vai conseguir balançar livremente essa corda fina. Então, isso aqui vai parecer com aquela situação onde a parede ela tem uma junção com a corda solta, ou seja, a corda grossa vai conseguir balançar livremente a corda fina. Então, na reflexão, você vai ter o quê? Essa onda voltando na mesma fase. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Ou seja, a onda vai, quando chega na junção, parte da onda passa, tá? E parte da onda volta. Só que essa onda que volta, ela volta na mesma fase da que chegou. Tudo bem? Pronto. Agora, professor, se fosse o contrário, se a onda ela surgisse aqui, o que é que iria acontecer? Primeiro, ocorreria o processo de refração, a onda passaria da mesma forma, tá? Só que, na hora de voltar, seria diferente, porque a corda fina de densidade linear baixa, ela não ia conseguir balançar essa corda grossa, ou não balançaria com tanta intensidade como se fosse a grossa com a onda, tá? Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o caso parecido com o que acontece quando a corda está presa na parede, não solta. E isso quer dizer que a onda ela vai ser refletida com a fase invertida. Então, ó, deixa eu apagar aqui. Terrível essa borracha. Pronto. Então, o que é que vai acontecer? A onda ela vai passar de um meio para o outro, ela vai sofrer também um processo de reflexão, tá? Seguida aí de refração, só que nós vamos ter aí nossa onda voltando com a fase invertida, tá bom? Então, essa parte aqui de cima, ela é análoga à parede com uma corda podendo se mover. E essa parte aqui, ela é análoga a uma corda numa parede fixa, tá bom? Então, aqui seria a presa e aqui em cima seria a móvel. Tudo bem? Bem fácil, né, essa ideia?